Meu nome é Débora. Meu nome é Ana Clara de Souza. Meu nome é Maria Clara. Meu nome é Matheus Rodrigues. O meu nome é Daniele. Meu nome é Diego. Meu nome é Ingrid e o nosso trabalho é sobre a Fruta do Conde. A fruta do conde é nativa das regiões mais quentes e secas da América Central, mas também se adapta às regiões com mais umidade, desde que não seja excessiva, pois nessas condições não frutificam bem. Com precipitação perto de 1.000 milímetros ao ano, para garantir a produção, evite regiões com excesso de chuvas no período de florescimento e maturação dos frutos. Os ventos fortes podem provocar a queda dos frutos e lesões causadas pelo atrito dos ramos com os frutos, o que os depreciam comercialmente. Os ventos frios, em particular, causam escurecimento dos mesmos. A planta é cultivada preferencialmente em terras baixas, nas latitudes tropicais. Em Cuba, porém, já foi descrita sua produção em altitude de 900 metros. No Brasil, a cultura também se estabelece em altitude de 900 metros. A propagação da fruta do conde pode ser feita por meio da propagação sexuada e da assexuada. Na sexuada é utilizada sementes e na assexuada pode ser utilizada a enxertia ou a estaquia. Na utilização de sementes, é importante ressaltar que a semente da fruta do conde tem dormência e, por esse motivo, antes da semeadura, deve ser feita a utilização de métodos para resolver esse problema. Um desses métodos é semear essas sementes em pouco tempo depois da coleta, assim vai diminuir o tempo de armazenamento. Além disso, essas sementes devem ser colocadas para secar à sombra e depois disso colocada para germinar quando também não tiver uma temperatura muito baixa. Pode ser feita também a escarificação da semente antes de ser semeada. É um maior aumento do poder germinativo. E uma das possibilidades para o aumento do poder germinativo é deixar essas sementes na água de 24 a 48 horas na geladeira. Devido à podridão das raízes, o solo deve ser desinfestado antes do plantio das sementes. A propagação assexuada da fruta do conde é feita por meio da enxertia e da estaquia, só que a mais utilizada é a enxertia. E nesse método é importante se atentar aos porta-enxertos que serão utilizados. E as principais espécies que são utilizadas como porta-enxerto são essas que estão presentes no slide. Inclusive, uma das principais dificuldades nesse método é conseguir porta-enxertos que são resistentes à podridão das raízes. As técnicas que são mais utilizadas na enxertia são a garfagem lateral e garfagem no topo e borbulhas. Na instalação do pomar, a pinha não deve ser plantada em solos argilosos ou que tenham sido recém-desbravados. Nos espaçamentos do plantio, mais comuns são de 6 por 4 metros, 8 por 5, 8 por 7 ou 7 por 5, sendo esses últimos dependentes do crescimento da planta. E que tenham sido usados também espaçamentos de 4 por 4, 5 por 5, 5 por 6, 5 por 7, 6 por 6. E para plantio pode ser usado sucos ou covas, abertura dos sucos, pode ser por meio de sucadora ou de cana, ou que tenham seguintes dimensões de 40 por 40 e 40 centímetros. E dependendo do preparo do terreno, as seguintes dimensões também podem ser adotadas por 30 por 30 por 30 centímetros ou 50, 50, 50 ou centímetros, ou 60 vezes 60 vezes 60 centímetros, que pode ser em geral o plantio das mudas com 70 centímetros de altura. Nesse principal deve ser realizado no início da estação chuvosa ou, porém, se o pomar for irrigado, poderá ser em qualquer época. E as mudas devem ser plantadas de maneira que o colo esteja a 5 centímetros acima do nível normal do terreno. Plantio. A pinha pode crescer em solos pobres, porém maior produção pode ser obtida em solos adubados ou ricos. Antes de adotar um programa de adubação para a pinha,
recomenda-se a realização da análise do solo na área em que se quer cultivá-la. Essa análise deve ser feita coletando-se as amostras em duas profundidades, de 0 a 20 centímetros e de 20 a 40 centímetros. No caso de solos ácidos, sugere-se uma calagem preliminar para a correção de pH, utilizando-se calcário dolomítico, devendo ser feito o mais profundo possível para sua boa incorporação. A pinha não deve ser plantada em solos argilosos ou que tenham sido recém-desbravados. Os espaçamentos do plantio mais comum são 6 por 4 metros, 8 por 5 metros ou 7 por 5 metros, sendo esses últimos dependentes do crescimento da planta. Para o plantio, pode ser usado sulcos e covas. Depois do plantio, recomenda-se aplicar até 40 litros de água por cova. Essa irrigação é importante para compactar o solo e eliminar os bosões de ar nas raízes. A poda da fruta do conde. A poda é uma técnica de eliminação de partes vegetativas vivas ou mortas, com a finalidade de regularizar a produção, aumentar e melhorar a qualidade dos frutos através do estabelecimento do equilíbrio entre o desenvolvimento vegetativo e a frutificação. Trata-se de uma prática cultural indispensável na exploração da cultura da pinha e requer conhecimento e habilidade para sua correta execução. Fatores como a produtividade, precocidade, formas de condução e fase vegetativa da árvore podem ser seriamente afetadas se não houver uma poda correta. As podas, tanto de inverno quanto de verão, consistem no encurtamento de todos os ramos de um ano, cuja base se insira até 160 cm do solo, reduzindo-os para 10 a 12 gemas na poda de inverno e 6 a 8 gemas na poda de verão. Apesar de diversos fatores interferirem na produção, as podas realizadas no verão produzem safras têmporas, indicando que esta operação estimula o aumento da produtividade. Poda pode ser longa, com maior número de gemas por ramo, ou curta, sendo que ambos estimulam o novo fluxo vegetativo. As principais doenças e pragas presentes na cultura da fruta do conde são a antracnose, no qual é uma doença causada por um fungo, e essa doença ela ataca as folhas novas e os frutos. Ela é considerada como uma das doenças mais severas e os seus principais sintomas são a alteração da cor das folhas, a queda e o ressecamento. A podridão das raízes é considerada a principal doença da cultura e ela dificulta bastante a propagação por enxertia. E essa doença ela pode ser observada quando a planta começa a entrar em necrose e morre. Pinta preta. Essa doença ela causa lesões necróticas escuras e circulares. E essas lesões podem possuir até 2 centímetros de diâmetro. Broca dos ramos ou serrador. Essa praga ela corta os galhos e troncos das árvores. Cochonilhas. Essa praga suga as folhas das plantas. E a broca dos frutos, no qual ataca os frutos e também os ramos novos e as flores. Colheita manual. Os frutos eles devem ser colhidos manualmente pelo fato de serem muito sensíveis e suscetíveis a rachaduras. Ao colhê-los, deve evitar torções e os colhedores utilizar tesouras e caixas para acondicioná-los. Ao efetuar a colheita, deve-se deixar aí de 0,5 a 1 centímetro de pedúnculo no fruto, para que não ocorra a perda de peso ou até mesmo a contaminação patogênica do fruto. Ocorre de acordo com a época do florescimento. A colheita aí vai ocorrer de acordo com a época do florescimento, podendo se estender até 180 dias após a abertura do botão floral. Em regiões quentes, o amadurecimento é mais precoce, aí ficando em cerca de 90 a 100 dias, a fruta já está pronta para ser apanhada do pé. A colheita em si ela pode ser realizada quando os carpelos começam a se afastar ou mais tardiamente. Quando os carpelos, que são as saliências desses frutos, começam a se afastar, é sinal do início da sua maturação fisiológica e é recomendado fazer a colheita nesse momento se a produção tiver o destino para locais
muito longe. Já se for para locais próximos, é recomendado que essas frutas sejam recolhidas mais tardiamente, pois quanto mais tempo o fruto permanece na árvore, mais saboroso ele será. A árvore da fruta do conde começa a produzir a partir do 3º ano após o plantio, e com um período aí de colheita concentrado de janeiro a abril e pode se estender mais um pouco. A produção desse tipo de cultura ele varia entre 150 a 200 frutos por planta ao ano. Temos aqui então a semente da ata. Eu coloquei ela para poder secar na sombra. Ela é uma fruta que tem dormência, então a gente tem que colocar ela para secar na sombra para poder tirar essa dormência dela e colocar na água por 24 horas ou 48 horas. Eu vou deixar por 24 horas para poder ter o melhor desempenho na germinação dela quando eu for plantar. E após eu tirar esses 24 horas da geladeira, eu vou plantar com esse adubo aqui de banana. É um adubo orgânico, que ele é muito bom. Eu vou misturar na terra para poder ter uma qualidade melhor na germinação, no processo de poder germinar a planta.